Agora é a vez da candidata Soraya Tronic fazer a pergunta. Candidata Soraya, por favor, ao retornar ao púlpito, diga a quem a senhora vai fazer a pergunta em 30 segundos. Padre Kelson. Kelvin? Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Que ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida onde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, um Estado inchado, cheio de cabide de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixa o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver os problemas apenas com o verbo. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que, depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Padre Kelman... Por favor, me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Eu quero que devolva. Em cabo respeito à sua oponente. Tudo bem. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, então é candidato... Você é cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia começar novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Nós temos milhões de brasileiros assistindo ao debate, esperando que o debate tenha, no mínimo, regras que sejam respeitadas por quem as assinou. Então, eu peço, por favor, ao candidato que se mantenha em silêncio e aguarde que a sua oponente conclua o raciocínio. Nós vamos lhe dar mais tempo, candidato. Devolve tudo, por favor. 1 minuto, porque eu perdi totalmente o raciocínio. Vai ser concedido esse tempo. Ok, aguardo lá no... Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita, a senhora deveria me respeitar.
A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa um sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado ir para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo para ele cobrar mais impostos, mais impostos. Esse é o caminho? Cobrar impostos? Você não aguenta mais de ser cobrado. E essa senhora aqui novamente repete que a solução é imposto único, é cobrar mais imposto. A solução não é essa, a solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidata? Para que isso? Fale a verdade, seja verdadeira, fale para o povo por que a senhora está aqui, fale que vocês são mais do mesmo, fale que a esquerda, todos aí, têm a mesma agenda, diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, querem destruir o Brasil, fale para todo mundo aqui agora, diga a verdade. Já que a senhora me mandou ir para o inferno, então diga a verdade. Tempo esgotado, candidato. Eu vou pedir aos dois candidatos que retornem aos seus lugares. A candidata Tronic pediu direito de resposta. Está sendo analisado, candidata. Eu devo dizer também que a candidata Soraya Tronic pleiteou direito de resposta durante a fala do adversário, Padre Kelmon, mas foi negado, candidata.